Boa tarde, pessoal. A gente voltou aqui com o podcast, né? Que a gente fez sobre emos, sobre tribos urbanas. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho no fato da romantização da depressão na tribo dos emos. Muita gente já sabe que o emo tem essa ligação, né? Com as trevas, com toda a depressão e a tristeza que eles sentem. Que a gente falou no primeiro episódio, né? Que, infelizmente, a comunidade emo, ela tem uma característica muito polêmica, que é a automutilação e a depressão, ao ponto das pessoas que não têm depressão fingirem ter, pra meio que se encaixar nesse padrão, como se fosse uma estética. Sim, isso né? é bem preocupante. Isso gera a romantização da depressão. Bom, agora indo para a romantização da depressão, ela consiste em transformar algo ruim em algo fantasioso. E quando se trata da depressão, muitas pessoas acreditam que se elas fingirem ter essa doença, elas vão chamar atenção. Além de pensarem que é legal e divertido ter a depressão aí, né? Como se fosse apenas uma estética e um modo de vida, querendo ou não. E continuando nesse assunto, agora a gente vai falar sobre a romantização da depressão em massa, que hoje em dia as pessoas usam o termo de estética da depressão, que tem muito nas redes sociais, como o Twitter e o TikTok, que são as que mais estão bombadas, né, atualmente, mas isso não é de hoje. Não sei se vocês sabem, não é de hoje. Na época, os emos, eles bombaram em 2008, 2009, por aí. E nessa época, as redes sociais, elas eram, as mais famosas eram o Orkut, o Tumblr e o Facebook. E, elas eram muito tóxicas. Eu vou começar falando um pouco do Orkut. Que o Orkut, pra quem não pegou a época, né? Ele era uma rede social que existiam, comunidades e que você entrava para conversar com algumas pessoas que tinham o mesmo interesse que você. E nessas comunidades, né, as pessoas abordavam sobre emos e sobre ter depressão, sobre gostar de ter depressão. Aí, saindo do Orkut, também tem o Tumblr. Ele foi uma rede social que você podia postar fotos e vídeos com textos sobre qualquer assunto. Mas o que era mais popular lá era realmente as fotos. Aqui no aplicativo, a doença, a depressão no caso, ela era muito glamorizada ao ponto das pessoas desejarem ter depressão para entrar nesse padrão, que era o padrão da época, o padrão triste, o padrão sofredor, enfim. Pra galera emo. E eu até lembro, assim, de ver que era muito comum, a galera postava foto, assim, dos cortes, sabe? Lá em cima eu falei que eles têm essa característica de automutilação. E acabam incentivando outras pessoas, né? Aí, um pouquinho mais atual é o Facebook, que na época era bem mais utilizado pelos jovens, hoje nem tanto. E lá começaram a surgir uma vertente dos emos, como as e-girls e os e-boys que a gente falou no podcast passado, só que esses são os sad boys. Sim, que foi bem 2018, ali essa época. Foi essa época. E os sad boys, eles basicamente são pessoas tristes, que escutam música triste, e a personalidade deles, entre aspas, é ter depressão. A grande maioria dessa comunidade aí não tinha. Elas podiam ser pessoas tristes, mas não necessariamente tinham a depressão, e eles gostavam muito de falar, porque eu tenho depressão, porque não sei o quê, porque eu vou me matar. O que consistia muito era eles falarem, sempre com todas as pessoas, não importa se a pessoa perguntava ou não, que eles tinham depressão, que eles eram muito tristes. Aí o Twitter, ele vem em seguida, e o Twitter ele é uma rede social bem conhecida, assim, por ter pessoas muito críticas. O cancelamento que acontece hoje em dia vem muito da parte da galera do Twitter. E o Twitter, nesse caso, às vezes, ele pode ser um pouco mais consciente. Tem muitas pessoas que lá ficam, eu tenho depressão e tal, porque eu fiz um teste na internet, ficam se autodiagnosticando. Mas também tem muito jovem que usa a sua própria conta para alertar as outras pessoas, né, sobre esse problema aí da romantização e tal. E por último, que é uma rede social, acredito que seja a mais atual, uma das mais atuais, que é o TikTok, né, que é uma plataforma de vídeo, mas tem conteúdos que você assiste, você tem um caso de uma menina que gravou um vídeo, perguntaram se ela tinha depressão, uma coisa assim, e ela falou que ela não tinha, mas que ela achava muito fofo quem tinha depressão. Isso é um problema muito sério. O TikTok, creio eu que ele voltou com todas essas vertentes. Voltou com os sad boys, criou tudo junto, né? Meio que criou, voltou com as e-girls, e os emos voltaram, assim, junto com toda essa romantização em massa, né, da depressão.
Além de que muitas pessoas lá começaram a se autodiagnosticar com um teste na internet. E aí eles começaram a falar que eles têm aquela síndrome de Tourette, ansiedade, toque, etc. Sendo que eles não foram diagnosticados por nenhum médico. Falando mais sobre o autodiagnóstico, né, que você tinha comentado um pouco ali em cima, agora eu vou aprofundar um pouquinho. Ele consiste em procurar sintomas de uma certa doença, sem consultar um médico e se autodiagnosticar, como o próprio nome diz, se automedicar muitas das vezes. E atualmente isso impacta adolescentes e jovens nas questões das doenças mentais. Então, eles procuram testes, tipo, para saber se tem depressão, se tem ansiedade, se tem TDAH, enfim. Por exemplo, o teste deu positivo lá, e eles ficam com isso na cabeça, querem, tipo, se automedicar sem procurar um psicólogo, sem procurar um psiquiatra. Isso é muito prejudicial. Pois é, tipo, o autodiagnóstico e a romantização da depressão, eles são muito problemáticos, porque muitos jovens hoje em dia, eles têm depressão e ansiedade, só que os pais, eles levam isso como se fosse frescura, ou não acreditam que os filhos têm esse distúrbio, né? E eles querem chamar apenas atenção, segundo os pais aí, né? E eles são tratados com banalidade e até pela mídia, ignoram o problema ou até romantizam a própria depressão, né? Vai falar um pouco de algumas obras, assim, que falam sobre depressão e saúde mental e tentam te ajudar a sair disso, a procurar ajuda. Uma das obras é 13 Reasons Why, que é uma série. Eu acho que é a mais famosa, né? Acredito que sim. Que é sobre a Hannah Baker. Ela sofreu bullying e abuso também, que é bem retratado assim na série. A forma que ela lidou com isso foi se matar. Tanto que tem aquela cena que ela corta o pulso na banheira e tal. Eles tiveram que tirar essa cena porque causou assim um alvoroço, né? Porque uma pessoa mais jovem pode assistir, achar que isso é o certo a se fazer, ir lá e fazer igual. A série, ela foi vista assim, eu acho que tem dois lados. Eu vou falar um lado, você pode falar outro. Ela, por um lado, ela foi vista como boa, assim. Ela teve uma repercussão boa até, que entre os jovens, porque mostrou pra eles que a depressão, esses problemas, eles têm que ser levados mais a sério. E também em questão do bullying, porque na série a Hannah sofreu muito bullying, e eu acredito que isso, de alguma forma, tenha mostrado para as escolas e para essas coisas, assim, tipo, faculdade e tal, que precisa tomar um cuidado a mais com essa questão. Mas é uma série pesada, eu acho. Tipo, exatamente. O outro lado é isso, tipo, mostra cenas explícitas, tipo, de abuso sexual. É muito pesado. Não é legal de ver a cena explícita da morte dela, né, que ela se matou. Mostra, tipo, ela planejando a morte. Sim, eu acredito que a série deixou um pouco de lado o pensamento de que podiam ter pessoas que se influenciassem nessas coisas. Agora, saindo um pouco do mundo das séries, a gente vai pro mundo da música e vai falar um pouco sobre o álbum Sweetener, que é o álbum da Ariana Grande, é o seu quarto álbum de estúdio. E nesse álbum... Aclamadíssimo. Exato. E nesse álbum tem bastante música sobre saúde mental, né? Que abordam esse tema, que é No Tears Left to Cry, Raindrops e Get Well Soon e Breathing também. Porque trata um pouco de ansiedade. Exato. E por último tem Pray, que é uma música do Jaden, e ele fez essa música sobre saúde mental, ele fala muito disso nos álbuns dele. A música começa com ele falando que ele reza pra Deus que ele morra dormindo, termina falando que ele reza pra Deus que ele não morra mais dormindo. Porque na música ele mostra que tem uma outra saída. Foi esse podcast, obrigada por ouvir até aqui. Boa tarde, pessoal.